Fala aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai tratar sobre fontes de energia renováveis, tá? Seguindo a nossa aula, a última foi sobre fontes de energia não renováveis e essa será sobre fontes de energia renováveis. Para lembrar você que não esteve na última aula, que não assistiu a última aula, essa palavrinha aqui que eu vou marcar, renováveis, quer dizer que é uma energia, né, nessa linha totalmente torta que eu fiz, quer dizer que é uma energia que ela se renova, ok? Dentro do tempo biológico. Isso quer dizer que durante a vida de uma pessoa, esse tipo energético, essa fonte energética, ela é renovada várias vezes, ok? Então vamos lá. A primeira, a energia hidráulica, importantíssima. Vamos lá. O que é energia hidráulica? Então, energia hidráulica tem como origem nos rios, ok? É a energia que é extraída através dos rios. E esse rio não pode ser qualquer rio, tem que ser um rio com desníveis. Isso porque um rio com desníveis vai ter uma movimentação de água muito maior do que um rio calmo, um rio de planície, um rio de navegação, né? Um rio navegável. Então, é muito importante que os rios tenham muitos desníveis para garantir uma movimentação alta de água. E como a gente viu na última aula, movimento é energia, então a extração energética ela ocorre de maneira muito mais fácil nesse tipo de rio. Aqui é um esquema mais ou menos, tá? Como funciona uma hidrelétrica, né? Vamos lembrar que hidrelétrica é o tipo de usina construída em rios para extrair energia elétrica, ok? Através da fonte hidráulica, ou seja, eu tenho um rio que provém energia hidráulica e extraindo energia elétrica dele, eu tenho uma hidrelétrica. Então aqui eu tenho o rio, como vocês podem ver, um recorte do rio. Se constrói uma barragem, que é isso aqui. Essa barragem ela vai criar um lago artificial que vai ficar parado, né? Não vai se movimentar. Isso vai inundar uma área muito grande de planície. E esse rio, a água desse rio, ela é jogada nessas tubulações aqui. E pela força da gravidade, o que vai ocorrer? Essa água, imagina, ela está vindo aqui do alto, né? Ela vai vir com muita força e vai girar uma turbina, como se fosse uma hélice de um helicóptero ou a turbina de um avião. A água vai girar isso aqui e essa energia de rotação, essa energia de movimento, vai alimentar um gerador. E esse gerador vai gerar energia elétrica, na verdade vai transformar, né, energia elétrica, ok? E daí segue aí para as redes energéticas normais, tá? E depois a água que atravessa por esse gerador, por essa turbina, perdão, ela segue pelas tubulações e volta para o rio. Por isso que é uma fonte de energia renovável, porque a água ela entra e sai, ok? Não existe a perda de um recurso natural, então ela nunca vai acabar. Teoricamente, a não ser que o rio seque, eu vou ter essa energia para sempre. Outra coisa importante que eu queria lembrar é esse para aqui, gerador turbina. A gente vai ver ele em todo tipo, toda fonte energética. O que vai diferenciar é o elemento que vai fazer essa turbina girar e esse gerador funcionar, ok? Então, os maiores produtores mundiais são Estados Unidos, Canadá, Brasil, China e Rússia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que todos esses países são países com muitos recursos hídricos. Isso porque são países grandes, né? E para gerar energia hidrelétrica, a partir da energia hidráulica, eu preciso de uma extensão de rios muito grande, uma malha hidroviária muito grande. E por isso a energia hidrelétrica é muito difícil de fazer em países pequenos, como muitos países europeus e o Japão, por exemplo. Então o Brasil, por exemplo, que é um país gigantesco, consegue ter uma malha hídrica grande o suficiente para gerar uma quantidade de energia hidrelétrica muito grande. Então, lá, pontos positivos: é uma energia renovável.
a poluição atmosférica é nula, ou se existe, é baixíssima, como algumas pesquisas atualmente apontam, mas é muito baixa. E olha só, isso é muito importante, tem um baixo custo de manutenção. Isso quer dizer que a energia ela vai ficar lá sendo produzida, precisa, claro, de um investimento inicial muito grande para construir a usina, mas depois ela vai ficar lá funcionando e o custo de manutenção vai ser baixíssimo. Agora, como ponto negativo, a gente tem o impacto na construção das hidrelétricas, né? Vamos lembrar, como eu expliquei aqui no início, ocorre o represamento de um rio. Então, uma área muito grande de terra firme é inundada. E muitas vezes existem alguns povos originários que habitam aquela região, povos indígenas, ok? E também uma diversidade biológica, tanto de fauna quanto de flora, que acaba sendo submersa por esse tipo de obras de infraestrutura, ok? Então, em resumo, é isso que é o mais importante para saber sobre energia hidráulica. Vamos seguir. A segunda é a energia eólica, né? A energia eólica vem da onde? Do vento, ok? Vem do vento. Então é claro que ela precisa de uma oferta de vento muito grande. É impossível gerar esse tipo de energia em um lugar que não tenha vento. Felizmente o Brasil, por exemplo, tem muito vento e pode aproveitar muito esse tipo energético. Mas vamos lá, como que funciona a energia eólica? Basicamente eu vou ter isso aqui, um aerogerador. Esse aerogerador vai ser composto por um conjunto de pás que vão fazer um movimento de rotação. E isso é interessante porque basicamente as pás desse aerogerador serão como as turbinas da energia hidrelétrica, né, de uma usina hidrelétrica. E esse giro vai alimentar um gerador que produz energia elétrica. Então, como eu expliquei, o princípio é sempre o mesmo. Enquanto lá a água dos rios gira uma turbina, aqui o vento gira uma turbina. Vamos lá, os maiores produtores são China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Espanha, que são o que? Países que têm questões naturais, têm um quadro natural favorável e também países com condições de investimento grandes, ok? Como a gente vê aqui, são países com PIB elevado. Destaque aqui, por exemplo, a Espanha, que apesar de ser vista muitas vezes como o patinho feio da Europa em questão econômica, tem condições naturais muito favoráveis para a geração desse tipo de energia, tendo em vista que o interior espanhol é um interior seco, onde o vento circula com muita força, ok? Ponto positivo, baixíssimo custo de manutenção, uma vez instalados os aerogeradores não tem muito custo para mantê-los, e é claro, eu posso adicionar aqui o fato de ser uma energia que não polui, é uma energia limpa, não joga nenhum tipo de gás na atmosfera e é renovável, não vai acabar, a não ser que o vento acabe, que é algo impossível. E os pontos negativos, colisão com animais, isso acontece em muitos locais onde o trajeto de certas aves passam por fazendas de geração de energia com aerogeradores e essas aves acabam morrendo. Então é importante existir um estudo, não dá para instalar em qualquer lugar esses aerogeradores. É claro, necessita da oferta de vento. Então, se fica aí 3 meses com um vento mais fraco por algum motivo, a energia não é produzida. Isso acaba barrando um pouco a questão da produção de energia. Energia solar. Como já dá para ver pelo nome, a energia solar é a energia que vem do Sol, ok? Como ponto positivo, ela é limpa e abundante, afinal o Sol está aí para todos, né? Diferentemente do vento, que depende do vento, né? Se não tiver vento, não tem energia, o Sol não tem como sumir, né? Então, acaba sendo mais interessante porque ela é abundante, mas, claro, precisa ser uma área que receba insolação, ok? Durante boa parte do ano. E como ponto negativo, infelizmente ainda é uma energia cara, ok? É muito caro, é muito dispendioso para os países instalarem esse tipo de energia. Os maiores produtores são países desenvolvidos, obviamente, por ser uma energia cara, né? A China, que tem aí o segundo maior PIB do mundo, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos e a Itália,
ok? E basicamente existem dois tipos de captura de energia solar. Uma é direta. Isso quer dizer que aqui em amarelo eu tenho os raios solares. Esses raios solares encostam, chegam em uma placa como essa. Essa placa vai ter o que a gente chama de células fotovoltaicas, que vai ter um elemento químico dentro delas muito importante, que é o silício. E o silício vai fazer possível a transformação dessa energia que vem do Sol, dos raios solares, em energia elétrica. Esse é o método direto. É o mais comum, tá? É o modelo mais difundido. E o Brasil conta, sim, com usinas solares que usa essa tecnologia. Mas existe uma outra tecnologia que também vem sendo usada, que é a indireta. Essa bagunça aqui que eu fiz, então, basicamente, vamos prestar atenção para poder entender o que isso quer dizer. Essas mini-luas aqui, semiluas, são os coletores solares, que nada mais são do que espelhos de formato côncavo, ok? Que recebem a luz, aqui em amarelinho, ó, a luz solar. Essa luz solar bate nesses espelhos e são redirecionadas, seria essa linha amarela mais grossa, são redirecionadas para um ponto só. Então imagina, toda a energia que está chegando nesses espelhos estão sendo apontadas para um só lugar. E esse lugar geralmente é um cilindro que pode ter ar ou pode ter óleo, dependendo do tipo de usina. E ocorre o aquecimento desse ar ou desse óleo, e o ar por si só aquecido consegue movimentar uma turbina e gerar energia, ou ocorre o aquecimento do óleo. Daí o óleo vai aquecer a água, que por sua vez vai gerar vapor e vai fazer a usina, a turbina girar. Esse tipo de técnica é comum em dois países. Nos Estados Unidos, a gente tem uma usina desse tipo muito importante, movida a ar aqui dentro do cilindro, e em Israel, onde a gente tem a aplicação do óleo dentro desse cilindro, beleza? Geotérmica, vamos lá. Então, a energia geotérmica tem como origem o calor da Terra, como dá para perceber, né? Terra, térmica, calor, o calor da Terra. E tem como principal ponto positivo ser renovável, afinal o calor da Terra não vai acabar, nunca, certo? Se acabar, a gente com certeza já não vai estar mais aqui. Mas tem como alguns importantes pontos negativos. Primeiro, que ela é cara para a maioria dos países. Segundo, o ruído, o tipo de estrutura que é montada para esse tipo de energia depende da perfuração de um pedaço da nossa crosta terrestre, um pedaço da nossa casca na Terra. Isso quer dizer que se for uma região que tem uma população no entorno, é bastante negativo, afinal os ruídos são muito elevados. E também ocorre a liberação desse elemento químico aqui, o H2S. O que é isso, né? É o ácido sulfídrico. E esse ácido, ele é corrosivo, ok? Então pode ser prejudicial também para as populações que vivem nas regiões onde se localizam usinas geotérmicas. Isso poderia ser evitado, claro, com a localização dessas usinas longe dos espaços urbanizados. Os maiores produtores, olha só, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México e Itália. Eu quero chamar a atenção aqui para dois países que estão muito próximos, né, que é as Filipinas e a Indonésia, que são países do Sudeste Asiático, então demonstrando que essa energia tem força nesses países. E claro, Estados Unidos e México, né, países da América do Norte, também demonstrando a força dessa energia nesse continente. Além da Itália aqui, que fica na Europa, né? Detalhe é que aqui os Estados Unidos, eles entraram como maiores produtores, né? Quase todos os tipos energéticos que a gente mostrou aqui. Isso porque é um país que consome muita energia, então produz muita energia também. Então, automaticamente, eles investem em uma variedade aí de matrizes, de fontes energéticas para poder suprir a necessidade energética que eles têm, ok? Então, olha só, essa bagunça aqui é o funcionamento de uma usina geotérmica, né? Aqui eu tenho o interior da Terra e aqui eu tenho dois tubos. Esse que tem vapor e esse que tem água líquida. Vamos focar nesse aqui que tem vapor, né?
No interior da Terra, a gente vai ter algumas rochas, entre aspas, tá? Rochas ocas, que vão ter água. E em algumas regiões onde a gente tem uma instabilidade de estabilidade geológica, essas águas são aquecidas. Como, por exemplo, a gente encontra em águas termais. É a mesma coisa. Essa água aquecida gera, obviamente, vapor. E esse tubo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse vapor e vai coletar esse vapor que vai estar saindo, que vai estar saindo dessa água termal, entre aspas, né? E esse vapor, o que ele vai fazer? Ele vai girar uma turbina. Olha só, a turbina de novo, a mesma coisa. Basicamente, o funcionamento se dá igual à eólica ou à hidrelétrica, mas aqui o que vai girar a turbina é o vapor de água. Então, essa turbina vai estar ligada a um gerador que vai gerar energia elétrica. Né? O gerador, a energia acaba sendo gerada aqui no gerador, e o gerador, como o próprio nome diz, gera, ou melhor, transforma a energia elétrica que vai para a rede aqui de energia, ok? E depois a água, o que acontece com ela? O vapor, na verdade, ele segue e ele passa por um condensador, que fica aqui. Esse condensador, ele vai condensar a água. O que é condensar a água? Vai transformar a água de vapor para água líquida. Isso porque não tem como enfiar de volta, né, o vapor para baixo da terra, convenhamos. O que vai acontecer? Essa água líquida vai ser colocada de volta para o interior da terra, ou então, e isso que pode ser preocupante, ela é colocada em mananciais, aliás, em corpos hídricos, né, melhor dizendo, como rios ou lagos. E muitas vezes essa água que está saindo aqui, ela vem com alguns minerais que podem ser não muito agradáveis para o meio ambiente. Ok? Afinal, esse vapor que está vindo aqui, ele vem com alguns minerais junto e o despejo dessa água pode ser bastante ruim para alguns biomas, alguns ecossistemas, né? Vamos lá, os dois últimos, tá? Eu coloquei os dois juntos, por quê? Porque existe muita confusão sobre o que é álcool e o que é biodiesel. Então, o biodiesel ele é renovável e o álcool ele é renovável, mas tem uma questão aqui, né? Mas a gente já vai ver por quê. Então, decorem bastante isso, entendam bastante isso, tá? O álcool vem da cana-de-açúcar. Ele é uma coisa que já existe há muito tempo, desde o Brasil colônia, a gente trabalha fazendo cachaça e açúcar através da cana-de-açúcar, ok? Então é isso, fazendo álcool e açúcar. Agora, o biodiesel, ele vem de óleos vegetais, que dependem de um processo que é muito mais recente, que foi descoberto nas últimas décadas. Ou seja, o álcool também pode ser retirado do eucalipto, isso é importante, tá? Não é só da cana-de-açúcar, mas a gente no Brasil usa principalmente a cana-de-açúcar. Ele é retirado do eucalipto e da beterraba, enquanto os óleos vegetais são extraídos de plantas de oleaginosas. Eu acho que eu falei certo, tentei. Como a palma, a mamona, a soja, o amendoim, o milho, o girassol, enfim. Então, notem que existe uma diferença bem clara aqui sobre o que é um e o que é outro, tá? Um é de óleo vegetal, outro é de cana-de-açúcar, eucalipto e beterraba, ok? Agora aí que tá. A destilação, que é o processo que a gente usa para obter o álcool, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui para ela não ficar muito grande, é uma coisa que já é feita já há muito tempo, há séculos, e é basicamente um processo muito simples. Agora, o biodiesel depende de um processo chamado transesterificação, que é um processo muito mais complexo que envolve algumas reações químicas, ok? Segue. Então, olha só. Álcool é diferente de biodiesel, ok? O etanol, que a gente vai falar um pouco melhor na aula sobre a questão energética brasileira, é um tipo de álcool porque vem da cana, ok? Uma tecnologia nacional e tal, a gente vai abordar com mais calma, mas eles não são iguais, o símbolozinho lá da matemática, diferentes. Mas ambos são biocombustíveis, porque ambos derivam da biomassa. Então, ambos são biocombustíveis. São diferentes,
álcool é uma coisa, biodiesel é outra coisa, mas se tu fala em biocombustível, tu tá falando dos dois, ok? Vamos lá. O álcool, quando ele é utilizado como combustível, ele é menos poluente que a gasolina, isso é um ponto positivo dele, mas ele demanda grandes áreas para o cultivo. Obviamente, né, a gente está falando de um tipo de energia que vem da cana-de-açúcar. Então, para mim ter a energia, eu tenho que plantar cana. E muitas vezes isso despende aí, necessita de uma quantidade de terra muito grande. Agora vamos ver os pontos positivos e negativos do biodiesel. Como ponto positivo, não emite gases poluentes, incentiva empregos no setor primário, né? Porque vamos reparar o que é o setor primário mesmo, é o setor da agricultura, né? Entre outras coisas, é o setor da agricultura. E a extração aqui, ó, ocorre por elementos naturais. Então, a partir do ponto que um governo incentiva a produção de biodiesel, ele está incentivando a produção desses produtos, que são produzidos, obviamente, no campo. Mas, todavia, porém, no entanto, a gente tem alguns problemas. Primeiro, ocorre o desmatamento da floresta nativa, ok? Para extrair esse tipo de produto, muitas vezes eu tenho que derrubar a floresta. Um exemplo, ó, a soja. Se foca em uma produção de biodiesel focada na soja, eu preciso derrubar floresta, pelo menos a princípio, tá? Existe aí um debate que é possível plantar muito mais nas terras que já são usadas para agricultura, mas enfim, a princípio a soja, esse plantio iria derrubar a floresta. E obviamente desgastar os solos com replantios, ok? E agora um impacto também muito forte na vida dos brasileiros, se focasse, por exemplo, nesse tipo de fonte energética no nosso país, seria o aumento do preço dos alimentos. Afinal, muitos desses produtos que são usados para fazer biodiesel são também alimentos. O milho, o amendoim, por exemplo. Então, se eu estou usando para produzir combustível, para produzir energia, eu estou tirando do que poderia ser alimento. Então vai ter menos produtos para serem consumidos e automaticamente o preço sobe, seguindo a lei da oferta e da procura. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado. Comente se tem alguma dúvida, comente se gostou se gostou do tema. E é isso aí. Até a próxima.